você tá preparado para a terceira aula da Semana do Italiano? Hein, a gente já tá na terceira aula, hein? Na metade do caminho. Então, nessa aula, você vai aprender os números em italiano. Você vai aprender desde os números menores até os números maiores, tá bom? Mas eu vou ensinar para você de uma forma lógica, tá certo? Então, vamos começar aqui, ó, com os números de 1 a 10. Tá bom? Então, cada um tem uma pronúncia diferente. Em italiano é uno. Uno é fácil de lembrar que tem o jogo de cartas, né? Uno. Então, lembra daquilo lá. Uno, due, tre, quattro, cinque. Olha só, esse aqui foi o exemplo que eu dei lá na primeira aula, né? Cinque, não é cinque, é cinque. 6, 7, 8, 9, 10. Então, esses são os números de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Agora, os números de 11 a 20. Os números de 11 a 20 são 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, os números de 1 até 19, você precisa decorar um por um, tá? Todos eles um por um. Daí em diante, começa a seguir uma lógica, onde você já não precisa mais se dar o esforço de ficar decorando um por um. Aí, você já pode seguir uma regrinha, onde você vai conseguir formar os números, tá bom? Ó, aqui você vai poder entender melhor. Eu vou dar um exemplo para você dos números de 20 a 30 para você ver como funciona. Depois a gente vai ver os números decimais, tá bom? Então vamos lá. Ó, 21, o que acontece? 20 é 20. Quando você for colocar junto, você vê que aqui não tem espaço, fica tudo junto? Visto que uno, que é o começa com vogal, a gente tira a última i da palavra 20. Por quê? Porque essa é uma regra da gramática italiana. Dificilmente ficam duas vogais próximas, tá bom? Grudadinhas uma na outra. Então, a gente não vai falar 21, a gente fala 21, tá? A mesma coisa aqui, ó, no número 8. 8, que seria o 8, né? A gente não fala 28, a gente fala 28, tá bom? Esse detalhe vale para esses dois números aqui, ó, pro 1 e pro 8. Isso, qualquer número que você for falar, tá bom? 31, 38, 41, 48. Mas você vai ver mais exemplos aí pra frente nessa aula. Ó, 22, os outros números você simplesmente junta 20 e 2 e faz virar uma palavra só. 22, 23, e sempre que você for juntar o número 3 com o decimal, ele vai ter acento. Se você for falar só 3, que seria só o número 3, não tem acento, tá? Se escreve sem acento. Mas quando você junta com o número decimal, aí você precisa colocar o acento. 23, ó, 24, 25, 26. Você viu que só vai acrescentando o decimal, que é o 20, mais o outro número. 27, 28, que a gente já falou sobre isso. 29 e 30. Tá? Então, é assim que funciona para todos os outros números. Quero mostrar para você como que ficam os números decimais, como que se fala em italiano. Então, vamos lá, ó. 10 é o número 10. 20 se fala 20. 30 se fala 30. 40. 50. 60. 70, 80,
90 e 100. Tá? Então, esses aqui são os números decimais, ó, de 10 a 90, né? Então, aqui nós temos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá bom? Aí, o que acontece, ó? Aqui eu coloquei alguns exemplos para você conseguir visualizar aquilo que eu expliquei antes. Porque a gente viu ali uma listinha dos números da família do 20, né? 21, 22, 23. Então, aqui agora eu trouxe alguns números sortidos para você conseguir visualizar o fato de que realmente funciona da mesma forma, tá? Você sempre vai pegar o número decimal. Nesse caso aqui, ó, o número é 35. Então, você vai pegar a palavrinha 30, que em italiano se diz 30, e juntar a palavrinha 5, que em italiano se diz cinque. Então, juntando fica 35. Agora aqui, ó, 41. Em italiano se diz 41. Por que se diz 41? Porque 40 em italiano se diz 40. Se diz uno. Então, como a palavrinha uno começa com vogal, né? Porque você vê aqui, ó, começa com U, que é vogal. Então, a última vogal do 40, o último A vai cair e aí você junta tudo, 41, tá? 48, mesma coisa, eu já coloquei um seguido do outro para você conseguir visualizar bem, ó. 40 e 8. Quando você junta tudo, o último A do 40 cai e vira uma palavra só, 48. 52, 52, 67, 67. Você viu como segue sempre a mesma lógica? 63, 63. 76, 76, 84, 84. Ó, sempre junta ali o decimal com o outro número. 84, 89, 89 e 92, 92, certo? Então, os números decimais são esses. Agora, vamos dar continuidade aqui, ó. Os números de 100 a 1000. Como que a gente fala aí? 100, 200, 300. Tem alguns que a gente já é mais acostumado, como o 500, né? Que tem um carrinho, 500. Mas outros não. Então, vamos lá, ó. 100 se diz 100. 200 se diz 200. Então, nesse caso aqui é o contrário. Você vai pegar o número, que seria o 2, e você vai colocar antes da palavrinha 100. E vai virar uma palavra só. Ó, 2 em italiano se diz due, due, mas a palavra 100 fica 200. Olha só, como que fala 3 em italiano? Isso aí, se diz tre. Tre, mais a palavrinha 100 fica 300, 300. Como que diz 4? Ah, isso é fácil, né? 4 é igual 4, é 100, 400. 500, ó, 600, 700, 800, 900 e 1000, tá? Então, você vê como segue sempre a mesma regrinha? Você vai pegar primeiro o número, 2, 3, 4, 5, 6... E depois você vai acrescentar a palavra 100, como se fosse 200, 300, 400. É fácil, né? É mais fácil você entender a lógica, você entender como que funciona e praticar do que você ficar decorando um por um. Porque quando você consegue entender a lógica de como funciona, você tem até mais segurança em usar no dia a dia o que você aprende, sabia? Certo? Agora eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de números de 100 a 1000. Então, aqui tem, por exemplo, ó, 101. Em italiano se fala 101. Esse é o único caso em que você vai manter as duas vogais juntas, tá? Você vê que aqui não ficou 101? Esse O não caiu? Tá certo, é isso mesmo, viu? Quando você for falar 101, fica tudo junto e tudo igualzinho, tá bom? Nenhuma letrinha sai. 237. Basicamente, você vai pegar tudo que você já aprendeu e você vai transformar numa única palavra, ó. 200 tá aqui, ó. 200, 30,
sette, viu? Só que os italianos escrevem tudo junto. Gramaticamente correto em italiano é escrever o número todo junto, tá bom? Tem alguns que parecem até um palavrão. Você vai ver que eu vou trazer números um pouco maiores aí, mais pra frente na aula, e você olha assim e pensa, meu Deus, o que é isso? Mas é isso aí mesmo. De início, você pode fazer o quê? Sugestão. Você pode separar de início, tipo 2, espaço, 100, espaço, 30, espaço, 7. Só para você conseguir visualizar melhor a palavra até você se acostumar com a pronúncia. Depois chega um ponto que já fica automático para você, tá bom? O próximo, ó. 314, 314. 14 em italiano se diz 14, então você simplesmente junta o 300 e o 14. 314. 479. 479. 479. 503. 503. 503. 616. 616. 16 em italiano se diz sedici. Então, você só junta as duas palavrinhas. 616. 744. 744. 744. 857. 857. 962, 962, 920, 920. Deu para entender mais ou menos a lógica? Ó, se você ficar com dúvida, pergunte, viu? Não deixe de perguntar, não. Porque, às vezes, você como aluno pode ter dúvidas diferentes. Eu aqui, quando eu preparo a aula, eu demoro um tempinho para preparar, porque eu tento pensar sempre com a mente do aluno, né? As dúvidas que o aluno pode ter, e aí eu já abordo na aula. Mas pode ser que realmente passe batido, às vezes algo que para você possa não ser tão óbvio assim, que para mim é, tá bom? Então deixe sua dúvida, tá? Para eu esclarecer certinho e você sair craque dessa semana do italiano. Então, aqui, agora, os números de 1000 a 10.000. Vamos lá, ó. 1000, 2000. Jéssica, mudou. Pois é, mudou mesmo, é isso mesmo, tá? 1000 em italiano se diz mille. Se escreve com 2 L's e termina com E. Daí em diante, sempre que você for juntar, vai virar mila. Então, vai terminar com A e vai ter um L só. Então, 2000 se diz 2000. E é só você pegar o número, por exemplo, aqui o número 2, e acrescentar a palavrinha mila, entendeu? Então, aqui, ó, 2000. Olha só como funciona essa lógica. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9.000, 10.000. Viu como funciona? E isso serve para todos os outros números. Ah, como é que eu vou falar 15.000? Pega a palavrinha 15, 15, e coloca mila no final. 15.000. Ah, 600.000, 600.000. Ah, como é que eu vou falar 11.000? 11, que é o 11, 11.000. Sempre essa mesma lógica, tá? Até que eu trouxe agora, esses aqui são os palavrões que eu falei pra você antes. Que eu trouxe aqui exemplo de palavras um pouco mais longas. Então, primeiro aqui, ó, tem o número 1914. Se diz, ó, 1914. 1914. O número 7.854. 7.854. 7.854. 10.027. 10.027. 14.500. 14.500. 67.270. Olha eu complicando as coisas, né? 67.270. 67.270. Fechou? É bastante informação, mas você pode ir digerindo aos poucos aí, viu? Você pode assistir as aulas quantas vezes você precisar. E, questão de dúvida, sempre falo e sempre repito que você pode ficar à vontade, eu tô aqui à disposição, tá bom?
Então, lembrando que você pode deixar no comentário do vídeo, você pode deixar lá na caixinha de perguntas no Instagram, ou você pode me contatar no WhatsApp mesmo, tá bom? E conversar diretamente comigo. Foi um prazer estar aqui com você para mais uma aula da Semana do Italiano. Eu espero que você esteja realmente gostando, porque eu estou muito feliz de estar aqui com você e estar ensinando. É algo que eu realmente gosto de fazer. E acima de tudo é bom ver a mudança na vida da pessoa, né? Então, se você precisa do italiano, tem pessoas que aprendem por hobby, né? E isso eu acho fantástico, assim, você se dedicar a algo que você realmente gosta. E tem pessoas que também aprendem por necessidade, né? Então, independente se você tá aprendendo aí por hobby ou se você tá aprendendo por necessidade, eu espero que você esteja conseguindo tirar o máximo proveito dessa semana. Então, a gente se vê amanhã na aula 4, tá certo? Ci vediamo!